Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos mostra no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo 16. Salmo 16. Podem todos observar, irmãos, que além do título que normalmente tem em cada capítulo ou em cada salmo, aqui é a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. E depois tem, como praticamente todos os salmos, ou a grande maioria deles, uma observação. E aí está que é um salmo excelentíssimo de Davi. Então vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e ver qual é a excelência deste salmo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o livro dos Salmos nas Escrituras é de uma importância muito grande, porque, irmãos, existem salmos de instruções diversas, salmos proféticos, salmos de louvor, de ânimo. O salmo, ou seja, o livro dos Salmos, era, na verdade, irmãos, para Israel antigo, o que é o inário para nós. Era onde estavam os louvores, pois a própria palavra salmo significa louvor. E eram cantados, os músicos tocavam, e ali, ou recitado ou cantado, os salmos serviam para louvores
a Deus. E existem muitos salmos, irmãos, alguns de instruções, outros de uma preciosidade muito grande, são até chamados de mictão, que quer dizer dourado, precioso. E o único que tem esta denominação aqui de um salmo excelentíssimo é o Salmo 16. E realmente há excelências aqui, irmão. Há a parte histórica, há a profecia, há conselho, e nesta noite o Senhor revelou para nós este salmo. Glória ao nome do Senhor. Davi era rei, irmão, e quando escreveu isto, ele foi o rei mais excelente de todos os reis de Israel. Até hoje, o povo de Israel lembra com bastante alegria, orgulho até, do rei Davi. E ele dizia, sendo rei, tendo tudo, tendo exército, soldados, segurança, mas ele, nesse salmo, começa: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Glória ao nome do Senhor. Quer dizer, a confiança dele não estava na grandeza do reino, não estava no número do exército, dos homens armados, não estava no tesouro com muito ouro que ele tinha, mas a confiança dele estava no Senhor. E que seja para nós, irmãos, por meio desta palavra, um conselho santo, que ninguém venha ter confiança em si mesmo, nem confiança em outro ser humano, nem confiança no poder econômico, no saldo bancário, na saúde, na juventude. Coloquemos a nossa confiança no Senhor que fez os céus e a terra. E Davi então diz: a minha alma disse ao Senhor. Ele era Senhor de senhores, tinha reis que tributavam e que o chamavam de Senhor, porque estavam debaixo da autoridade dele. Ele era Senhor de senhores da época. Mas aqui neste verso ele diz: a minha alma disse ao Senhor. E toda vez que alguém admite um Senhor, está se considerando servo, porque não há Senhor sem servo. E bem-aventurado o servo que o seu Senhor tem poder para atendê-lo. Então disse a minha alma ao Senhor: tu és o meu Senhor. Portanto, querendo dizer, eu sou teu servo, eu estou aqui abaixo, e eu não tenho outro bem além de ti. Colocou o Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, como seu Senhor, e que além dele não havia nenhum outro bem. Isto não significava que ele não admitia ter outros bens, ter quem ele gostava, amava, prezava, pois ele tinha família, tinha filhos, netos, e certamente também a nação, o governo de Israel. Tudo isso eram bens que Deus lhe havia confiado, mas ele deixou bem claro: não tenho outro bem acima, além. Todos os bens que eu tiver estão aquém, estão mais baixo. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude a cada um que está ouvindo esta palavra. Que tenha o Senhor Deus sobre todas as coisas na tua vida, sobre a tua própria vida. Nada
mais do que o Senhor, tudo está abaixo. Seja o que for, irmão, saúde, a vida, família, tudo, o Senhor está acima de todas estas coisas. E quem confia no Senhor e o coloca como um bem superior a todas as coisas, na hora da angústia, o Senhor lhe é um socorro bem presente. Que Deus nos ajude. E depois ele dá um conselho aos amigos, ao povo santo e aos ilustres reis como ele, nobres. Ele diz assim: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer, que eu gosto, que eu prezo, olha, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas, adorações aos deuses aqui da terra. Eu não oferecerei nenhuma libação de sangue, nenhum holocausto, e nem mesmo tomarei o nome desses deuses nos meus lábios. E é um conselho santo desta palavra, porque temos por certo que muitos ainda não batizados estão ouvindo esta palavra e que às vezes, por desconhecer, têm feito adoração, votos, têm feito ofertas, ainda que ofertas no sentimento da alma, de uma obediência, de uma fidelidade a deuses, a ídolos, a imagens, que não é o verdadeiro Deus, o Deus eterno e Criador eterno. Olha o que disse Davi: dores se multiplicarão a quem fizer isto. Que Deus nos guarde, irmãos, e que não venhamos ter nenhuma idolatria com nada, nem mesmo com coisas desta vida, e nem mesmo com pessoas. Nada, irmão, coloquemos no nível que é merecido e devido ao Deus eterno, que é o Pai dos nossos espíritos, com quem havemos de tratar. Glória ao nome do Senhor, mas que tenhamos a obediência, a humildade e a submissão todos os dias da nossa vida. E em seguida, irmão, ele diz: é o Senhor que é tudo o que eu preciso. Ele é a minha porção, é a minha herança, e é o meu cálice, e Ele sustenta a minha sorte. Quer dizer, tudo o que eu preciso está com Deus. Porção é parte de um todo. E o Senhor sendo, irmão, parte dele, do seu Espírito, estando em cada um de nós, nada nos faltará. Nada, irmão, é necessário mais. Glória ao nome do Senhor, porque na mão do Senhor está a nossa herança. Ele já falava da vida eterna, e fazendo uma comparação, um paradigma, com a herança que foi dada para o povo de Israel, quando chegaram da longa jornada do Egito até a terra prometida, eles tiveram a herança, foi repartido as terras, cada família, cada tribo teve a sua terra, mas dentro de um grande clã, das grandes famílias, das famílias menores, até as famílias recém-casadas, todos tiveram a sua porção, a sua herança na terra prometida. Mas ele fazia uma menção de uma herança eterna,
Coube-me uma formosa herança, glória ao nome do Senhor. As linhas, diz ele, caem-me em lugares deliciosos. Coube-me uma formosa herança. Já tinha passado, irmão, muito tempo, alguns séculos, desde que Moisés e Josué fizeram a divisão das terras. Mas ele falava agora de uma outra sorte, de uma outra herança, conforme ele segue dizendo: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, e eu nunca vacilarei. O Senhor, nada ele tinha além do Senhor. O Senhor era o seu Senhor, ele era seu servo, e agora ele diz: eu sinto o Senhor pegando na minha mão direita. Ele se fez como criança, irmão, porque um pai e uma mãe, quando pega na mão da criança para atravessar um lugar difícil, uma avenida perigosa, a criança se sente segura. E se tem alguém entre nós, em alguma situação de fobia, com algum pavor, irmão, o Senhor está mais perto de ti do que tu imaginas. Ele está do teu lado. A tua mão direita vai ser tomada pelo Senhor pela fé. E o Senhor vai te ajudar a passar dias difíceis e os demais dias que virão. O Senhor não te deixará, nem te desamparará. Para ti também há uma formosa herança. Para todos nós que temos crido em Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. E em seguida, Davi vai falar, irmãos, do Senhor Jesus. Ele diz assim: portanto está alegre o meu coração, e a minha alma se regozija em glória, ou se regozija a minha glória, e também a minha carne repousará segura. Quer dizer, ele tinha essa confiança que o Senhor o guardaria, e tinha confiança que da linhagem da sua carne viria um que faria a obra da redenção. E ele diz assim: pois sei que não deixarás a minha alma no Hades, que é o reino da morte, o inferno, no sentido da morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele estava falando profeticamente, irmãos, do Senhor Jesus, que foi chamado filho de Davi. Os irmãos vejam aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se cumpriram outras profecias, e da linhagem de Davi veio Jesus Cristo por Maria. Na verdade, irmãos, era verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, e ele foi colocado no seio da terra, no reino da morte, no inferno. Mas não houve a corrupção. Não é aqui falando corrupção moral, e nem corrupção, irmãos, por outra coisa, pelo dinheiro, assim por diante. Aqui, profeticamente, falava do Cristo na morte, que não se decomporia, não corromperia nem a carne, porque ao terceiro dia, transformado e glorioso, ele ressuscitou triunfante sobre a morte. E diz o último verso: eu sei que tu vai fazer veredas direitas para a vida. O Senhor abriu a vereda da salvação, irmão.
o caminho da graça. Na tua presença há abundância de alegrias, porque a alegria da salvação é para todo aquele que crê. E a tua mão direita há delícias perpetuamente, porque a obra que Cristo veio trazer e fazer é para a salvação eterna, é para a eternidade. E diante de Deus, irmão, Cristo à sua direita, esta delícia da vida eterna, da salvação, de fazer obra, de atender a oração do crente, de fazer milagre, continua. Glória ao nome do Senhor, até que cheguemos, irmãos, à perfeição e no reino da glória eterna. Então vejam, irmãos, Davi fez uma referência importante aqui a respeito das linhas da divisão da herança. E também, irmãos, ele fala: eu louvo o Senhor, porque é o Senhor que me aconselha. E realmente o Senhor o aconselhava em todo momento, irmão. Nos momentos difíceis, nos momentos que os inimigos rodeavam, nos momentos de uma decisão no reino, era o Senhor que o aconselhava. E bem-aventurados somos nós, sempre guiados pelo conselho da palavra, irmãos. Sendo o Senhor que nos aconselha, não erraremos. E ele diz: até os meus rins me ensinam de noite. Ora, irmãos, um homem inteligente como Davi fez muitos salmos, compôs melodias. Ele era inventor de instrumentos musicais, era um músico excelente. O que é que ele diz? Que os rins o ensinavam de noite, o seu interior, mas ele se refere aos rins. Irmãos, todos nós sabemos que há uma comparação, uma alegoria importantíssima, que Cristo é a cabeça da igreja. E nós, os membros do corpo, e cada membro tem a sua operação, a sua função, e todos são importantes, e há a circulação do sangue, há a vida. Então Cristo é a cabeça da igreja, a irmandade, o povo, todos nós somos membros. O Espírito Santo circula em nós, irmãos, e nós vivemos respirando já a eternidade. E cada um tem a sua função. Mas no corpo humano, cada órgão, cada membro tem a sua função. E tudo é de uma importância muito grande, irmãos. Um não pode dizer que não depende do outro. O olho não pode dizer que não depende dos pés. A mão não pode dizer: eu não preciso do dedinho menor. Tudo no corpo é importante. Mas Davi diz que Deus o aconselhava, mas que ele aprendeu alguma coisa, os rins o ensinaram à noite. Irmãos, temos órgãos visíveis fora, que estão em lugares de destaque, e temos órgãos escondidos. Alguns escondidos ainda fazem barulho, como o coração, pulmão e outros órgãos. Mas tem órgão, além de escondido, que trabalha quieto, ninguém ouve, mas executa um trabalho importantíssimo. E os rins têm essa função importante, irmãos, de filtrar da corrente sanguínea
toda impureza, toda toxina, tudo aquilo que, se continuar, envenena o corpo todo. Então, à noite, durante o dia todo ele trabalha, mas à noite, quando horizontalizamos, o rim executa o seu trabalho silencioso e vital. Ele retira do sangue a ureia, o ácido úrico, excesso de sais, tudo que pode envenenar o corpo. E num trabalho meticuloso, ele vai... Irmão, a quantidade de sangue que filtra em 24 horas é muito grande. 180 litros de sangue, mais forma 1,5 a 2 litros de urina. E o resto, ou seja, tudo mais, ele deixa continuar circulando, pois é necessário, é a vida para o organismo. E os rins fazem esse trabalho silencioso. Manda durante a noite, por uns canaizinhos chamados ureteres, numa bolsa, num depósito, aquilo que precisa ser eliminado. E todos nós, quando amanhece o dia, perdoem, irmão, é a palavra. Davi disse que os rins o ensinavam de noite. O que é que os rins ensinaram a Davi? E por que Deus manda esta palavra? Todos nós, quando levantamos de manhã, queremos logo ir ao banheiro para expelir para fora do corpo o resultado do trabalho importantíssimo dos rins. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus permita que nesta noite aprendamos a ser rins nesta obra, irmãos. No corpo da igreja tem muita coisa que circula. A maioria é boa, a maioria é obra de Deus. Ouvimos o testemunho, circulou para nós, irmão, coisa importante, que vai aumentar a nossa fé, que trouxe alegria para a nossa alma, traz vida. A maior parte do que circula é coisa boa, mas tem toxina circulando, veneno circulando, mentiras, esses irmãos, fake news e tanta coisa que, irmão, é veneno para envenenar o corpo da igreja. Que cada um de nós sejamos como rim nesta obra, eliminando tudo que não é bom, irmão, tirando da circulação, para que circule aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que edifica a nossa alma e edifica a igreja e salva as almas que ouve também. Então Davi dizia: o Senhor me aconselhou, e até os meus rins me ensinam de noite. Que Deus nos ajude, irmão, que a lição do rim, o ensino do rim, fique para nós, para o resto da vida. Que ninguém seja instrumento que se presta a multiplicar coisas que não são boas. Eliminemos, irmãos, tiremos da circulação e Deus se agradará de nós. E nesta parte profética, irmãos, das linhas, ele fez menção, relembrando dos séculos anteriores, onde sabemos, irmãos, que quem saiu do Egito, já homens de seus próximo de 40 anos de idade, e chegou na terra prometida, foram só 2, Josué e Calebe. Os outros que partiram do Egito com mais de 20 anos, Deus não permitiu que chegassem. Nos 40 anos de peregrinação, morreram todos no deserto. Por que isto? Porque quando Moisés mandou um príncipe ou um representante de cada tribo, foram 12 homens, 12 espias, 12 homens importantes, para verem a terra, porque eles estavam passando já perto.
da terra prometida. E por 40 dias circularam vendo que armas eles tinham, como era a cidade, como era a vida deles e que tipo de gente tinha na terra e o que também a terra produzia. E Josué e Calebe viram o que era bom e viram o que era medonho e o que não era bom. Armas, gigantes, homens que eles não conheciam pela estatura descomunal. Mas quando os 12 voltaram, irmãos, e que Josué e Calebe, num varal, trouxeram provas do fruto bom da terra, eles diziam: estamos com medo, a terra tem fortalezas que nós nunca vimos, a terra tem gigante que nós nos sentimos um gafanhoto, um inseto perto deles. 10 falavam isto, mas Josué e Calebe: é verdade, mas olha os frutos, olha o que é bom. Tem gigante, mas o gigante, Deus derruba o gigante. Tem dificuldade, mas o Senhor nos prometeu dar a terra. Vamos confiar. Porém, irmão, 10 contra 2, o povo acabou dando crédito naquilo que difamava, amedrontava. Irmãos, que não seja o caso de nos dias de hoje estarmos dando ouvidos a notícias só ruins e maldosas e perigosas e medonhas. Vamos dar ouvido à palavra que nos promete uma formosa herança. Glória ao nome do Senhor. Tudo nesta terra passará, mas a glória que nos aguarda é para a eternidade. Então chegou o irmão, e Deus se desagradou deles. Falou: vocês estão se achando como um inseto? Que quer dizer, fizeram pequeno o poder de Deus. Estes não entram, somente Josué e Calebe, e os que tinham de 20 anos para baixo, ou menos de 20 anos, que já eram homens dos seus 40 e tantos anos, 45 anos, na época da divisão das terras. Mas Calebe e Josué eram velhos, 85, 80 e tantos anos, e chegou a hora da divisão, irmão. Então, para a tribo de Judá, coube as terras de Hebrom, justamente as cidades e as terras dos gigantes, os anaquins, que tinham mais de 4 metros de altura, era uma coisa medonha, irmão. E Calebe que disse: nós não tememos o gigante. Agora com 85 anos de idade, ele estava vendo as porções que cabiam, a parte da herança, os juízes ali, os que mediam as terras com as linhas, e chegou, irmão, a possessão, a porção de Calebe, e foi justamente Hebrom, a cidade dos gigantes. E ele falou: glorifico a Deus, porque a mesma força que eu tinha há 40 e tantos anos, 45 anos atrás, hoje é a mesma. E eu não tinha medo dos gigantes, e agora aqui diante deles continuo com a mesma coragem. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, sirvamos ao Senhor. Tudo passa, o que é bom passa, mas o que é ruim passa também. E vai chegar a hora de que a herança eterna, irmão, o Senhor já foi preparar lugar. As linhas e aquilo que é a nossa porção já está preparada para nós. Agora os irmãos imaginem, irmãos, tinha os moços, os adolescentes, as crianças, e eles ficavam vendo: aqui é do meu avô, meu pai vai receber um pedaço de terra dentro da porção do meu avô, e o que vai ser meu? Qual porção será a minha? E os juízes já mediam com as linhas, e Davi diz, ele era rei, irmão, ele não estava falando da porção da terra,
Ele estava falando da vida eterna. E ele dizia: para mim, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Coube-me uma formosa herança. Irmão, glória ao nome do Senhor. Nós não imaginamos, e nem a capacidade mental nossa de humanos, irmão, consegue imaginar a grandeza da glória que nos aguarda. E Deus é bom e é misericordioso, e Ele opera, como disse o Senhor Jesus: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas desta vida, que os discípulos estavam preocupados com o vestir, com o comer, com o amanhã, com o futuro, o que vai ser de nós e a crise, eles já tinham isto. O Senhor disse: busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, irmã, lembra-te da formosa herança, da herança eterna que você já tem, pela misericórdia de Deus e pelo sangue do concerto eterno. E aqui nesta vida, o Senhor proverá. O Senhor vai prover o necessário, irmão, não tema. O Senhor proverá, irmão, não tema, irmã. Então houve um fato que está registrado, irmãos. Já vou falar, porque depois alguém pergunta, mas leia lá. São 3 versos apenas. Um fato ocorrido na família, irmãos, glória ao nome do Senhor, acabamos de falar o nome dele junto com Josué, Caleb, na família de Caleb, irmão, uma filha dele, o que Deus fez diante do gigante. Nas medidas das terras, todos tinham a sua porção, mas na hora de conquistar a cidade de Hebrom, que era uma fortaleza, Caleb chamou a sua família, a sua tribo, e disse: quem tomar a fortaleza de Kiriat Arba, porque Arba era o nome de um grande gigante, eu darei a minha filha caçula, enfim, das menores, por esposa, chamada Axa, que tem o significado, irmão, de ornamento, de beleza, de joia. Quem conquistar a fortaleza dos gigantes, terá a minha filha por esposa. Então se levantou um sobrinho dele, filho do irmão mais caçula de Caleb, chamado Otiniel. Era um capitão, era um que lutava. Ele falou: eu e os meus homens vamos vencer. Isso está escrito, irmão, no capítulo 15 do livro de Josué. E também no início de Juízes, pois esse Otoniel depois foi o primeiro juiz de Israel. E ele se apresentou e disse: eu vou conquistar a cidade e vou derrubar os gigantes. E então Caleb disse: vai. E ele armou e foi e teve vitória. E como prometido, teve a mão de Axa para ser sua esposa. E agora formou uma nova casa, uma nova família. Então, dentro da porção de Caleb das terras, foi dada a herança de Axa. Mas era uma porção seca, não tinha água. E quem vai começar a vida, irmão? Começar numa terra seca? O que será? Então, quando ela viu a sorte que lhe havia tocado, que lhe coube, ela se assentou num jumentinho que mandou que arriassem e veio na tenda do pai. O pai, quando viu a filha, recém-casada, voltando a ele, foi ao encontro. Que é que há, o que houve, minha filha? Falou: meu pai, a terra que me coube por porção é uma terra seca,
dá-me uma terra que tenha águas. E diz a palavra, irmão, foi-lhe dada uma porção que tinha fontes que nasciam de baixo, fontes inferiores e fontes que desciam de cima, certamente das montanhas, mas num significado espiritual muito importante, irmãos. E foi mudado a sua porção, foi mudada a sua sorte, e ela foi começar a sua vida num lugar onde havia fontes de baixo e fontes de cima também. Irmãos, nesta alegoria está a história da salvação, está a obra de Jesus Cristo e o resgate das nossas almas. Porque para o ser humano, irmão, que aqui está, o Senhor veio como um capitão, o Senhor veio como aquele que venceu o gigante, derrubou por terra o reino da morte, derrubou por terra o gigante, e ele é o esposo. A Áquisa, irmão, representa nesta alegoria a igreja, Jesus Cristo, Otoniel, a Caleb, o Pai, Deus, glória ao nome do Senhor. E a terra do gigante, o lugar do gigante, era o trono do adversário aqui nesta terra, que foi derrubado por Jesus Cristo, que venceu o inferno e a morte. E agora a igreja, irmão, a hora que tiver alguma dificuldade, sabe bem como se dirigir, sabe bem a quem pedir. Glória ao nome do Senhor, ao Pai das nossas almas, ao Pai dos nossos espíritos, irmão. Senhor, tenha misericórdia. E assim como Caleb mudou a sorte de Áquisa, por esta palavra eu creio, irmão, que a palavra de Deus não vem em vão. As linhas, as medidas e as porções poderão ser mudadas, glória ao nome do Senhor. Alguém trilhando, batalhando, cavando em terra seca, o Senhor pode fazer brotar fontes inferiores e fontes superiores, bênçãos temporais e bênçãos eternais, bênçãos da terra e bênçãos do céu na tua vida. E coube-te também uma formosa herança. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.